E aí, galera, sexto ano, top! Nós vamos trabalhar hoje o conceito de feudalismo, tá bom? Então eu queria que você aprendesse comigo sobre o sistema feudal e eu queria começar falando de que período é esse conceito. Feudalismo vai formar o feudo, ou o período feudal, a Idade Média, né? É a marca da Idade Média, um período grande da história. Vai começar no século III, depois das invasões do Império Romano. O Império Romano foi o período de 3 séculos onde Roma dominou o mundo, e quando Roma perde esse poder, é a marca de uma nova era, ou seja, a partir do século III, Roma perde o poder, e então o poder foi descentralizado, ou seja, não temos mais uma nação, um império, ou seja, o Império Romano é o último grande império que dominou o mundo. Então o Império Romano deixa de dominar o mundo e descentraliza seu poder por toda a Europa aí. Bacana? Tá, então sistema político chamado feudalismo. Então o feudo é uma estrutura de terras, uma doação de terra, um sistema econômico baseado na troca da terra pelo trabalho. Ou seja, eu não tenho terra, eu vou procurar um feudo e vou trabalhar para o senhor do feudo. Em troca, né, por essa terra, eu vou dividir parte do meu lucro, parte do meu sustento com esse senhor. Então o senhor recebe de um servo, e aí como a terra é grande, ele divide por vários servos, então ele tem uma renda de vários servos. A historiografia vai dizer que o servo ele não leva mais do que 16% da sua renda, a maior parte da sua renda vai ficar com o senhor. Bacana? Então, uma estrutura que nós vamos chamar também de desigual, ou seja, há um servo. Inclusive, a palavra servo tradução mais próxima de servo é escravo. Mas como um período feudal estava acabando a escravatura, tinha acabado a antiguidade, o mundo dominando pelo braço, pela espada, então no sistema feudal eles vão criar uma palavra bonita, servo, ou seja, você entrou aqui na estrutura do feudo porque quis, então você não é escravo, você entrou de forma voluntária. Lembrando que uma vez que você entrou no feudo, você não pode sair. Então, era uma escravatura disfarçada, mas vamos lá, vamos seguir. Onde começa isso? Um rei chamado Franco, né? Ele vai dividir as terras dele com os senhores. Então, aí começa essa grande divisão. Então, termina o período feudal também, os senhores do Império Romano, os últimos senhores do Império Romano, para fugir dessa destruição do seu império, vão procurar terras distantes para começar um novo impériozinho lá, um novo impériozinho romano, que nós vamos chamar de, então, feudalismo ou feudos, tá bom? Bacana, então você é voluntário para entrar no feudo, mas uma vez lá dentro não pode sair. A base do feudo, então, eu falei o que é o feudo, qual é a religião que predomina no feudo, inclusive recebe o dízimo aqui no período feudal, é uma coisa que choca muito os historiadores porque era obrigatório, ou seja, a igreja católica era a igreja oficial, né? A igreja romana católica se tornou a igreja mundial mais potente, a igreja que estava em todo o mundo, então ela passa a receber do governo, dos senhores feudais, impostos. Um desses impostos era chamado de dízimo, ou seja, quando eu entrava no feudo, eu sabia que eu tinha que pagar meus tributos ao senhor feudal e tinha também que pagar uma porcentagem dos meus tributos à Igreja Católica. Então, a Igreja dominante católica, o sistema político é a base de trocas, né, troca de trabalho. Isso vai descaracterizar algumas coisas aqui, trocas comerciais, vai inibir o comércio, então tudo ficava em volta do feudo. Vai inibir a produção de moedas, porque se eu só trabalho e troco mercadorias com um povo de uma certa região, as moedas não são tão necessárias, né? E a distribuição do papel moeda é limitada. Então o que acontece? As coisas são adquiridas por meio do trabalho e pela troca. Eu troco um saco de feijão por um saco de arroz, um saco de milho por 1 quilo de carne. Bacana? E essas são as trocas que vão acontecer na base econômica do período feudal. Você vai ter 3 grandes camadas, tá? Não vamos estudar isso bem, mas depois a gente vai trabalhar hoje. Nós estamos introduzindo de forma geral, esse assunto é top. Você vai colocar aqui 3 grandes camadas. Você vai ter a primeira camada chamada de nobre ou nobreza. Quem são os nobres? São os senhores donos da terra. Quando acontecer uma guerra entre um nobre e outro, ele sai
e nessa deixada do feudo aí, sempre havia uma torcida, né, para não voltar mais o senhor feudal, porque o filho mais velho herdava. Outra guerra interna. O senhor feudal, para não distribuir sua terra por muitos filhos, ele só distribuía a herança para o filho mais velho. Então, filho mais velho é uma questão bem machista, homem, tá? Se fosse mulher, pulava para o próximo. Então, você tem o senhor da guerra, o nobre, o cavaleiro, o guerreiro, que serve para guerrear, serve para administrar o feudo. Então, você tem o nobre. Abaixo do nobre, você tem a classe do clero. O que o clero faz? Ele ora, ele serve de consolo aos homens. Inclusive, a tese da igreja era a seguinte: você que é rico precisa pagar para Deus purificar os seus pecados. Você que é pobre, o seu sofrimento, o árduo sofrimento que você tem nessa vida vai purificando os seus pecados. E depois, então, você vai ter a reforma protestante que vai combater essa ideia teológica aqui da igreja, que também ajudava a manter o feudo. Por isso que o feudo era parceiro da igreja. A igreja e o feudo, então, tinha essa parceria. Você consegue dominar as pessoas e você consegue manter o meu domínio. Terceira classe é os servos, que nós chamamos de escravos, né? Os trabalhadores braçais, quem trabalhava na terra. Então, você recebia um pedaço de terra e você vai chamar esse pedaço de terra de manso servil. Então, a terra é dividida basicamente em 3 partes. A grande parte, a parte central, onde ficava o castelo e as terras do Senhor, manso senhorial. Nessas terras, então, era a plantação do Senhor, o castelo do Senhor, ficava o centro da cidade. Dessa ideia que nós vamos ter depois de centralização da cidade. Em volta do campo do Senhor e do castelo do Senhor, você vai ter as terras, então, o manso servil, que era o manso do servo, as terras do servo, onde ele fazia a sua pequena casa e trabalhava no seu campo. E em volta disso tudo havia as terras comunais, onde estava a água, o pasto, os animais, e onde se colocava os trabalhadores, onde você tinha um moinho, né? Onde você então fazia o trabalho ali técnico. Então, bacana. Percebe então a estrutura? Essa é a estrutura. Então, na terra onde tem os nobres, campo senhorial. Terras dos nobres, campo senhorial. Você vai ter então essa estrutura bem dividida, bem claramente dividida, e assim vai. Bacana. A estrutura política, então, como eu já te disse, né, era o seguinte: você tem o senhor dos senhores, que é quem? O rei. Então, exemplo, tem o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra, ele vai doar terras, tudo são do rei, todas as terras são do rei, ele vai dividir as terras para nobres. Esses nobres que vão receber essas terras vão repassar para outras pessoas, que vão dividir essas terras. Então, vamos fazer aqui a estrutura, então. Detalhe, uma vez que eu disse de mobilidade social, o que é mobilidade social? Você que nasceu servo, morre servo. Você que nasceu senhor, morre senhor. E não há possibilidade de mistura de classes. Quem é de uma classe não frequenta outra classe. Por isso nós chamamos de mobilidade social. Então lá só tem 3 vestibulares. Ou você é servo, ou você é clero, que é a igreja, ou você é nobre. Tá? 3 vestibulares só, bem tranquilo. O nome do senhor que recebe essa terra é suzerano. Suzerano, então, é um indivíduo que recebe a terra do rei e ele vai encontrar outro indivíduo chamado vassalo. Então, lembra dessas 2 palavras. Suzerano é o senhor que recebe a terra do rei e repassa essa terra para um vassalo. O vassalo vai escolher, então, servos. E o que o suzerano vai ganhar com isso? Todo vassalo tem que prestar 2 serviços ao senhor, o suzerano. 1. Caso de guerra, ele tem que pegar os guerreiros dele e ir lá lutar com o seu senhor. 2. Ele tem que prestar serviços, ele tem que pagar impostos a esse senhor. Bacana? Então, ele recebe, divide a sua terra com pessoas, recebe dessas pessoas e passa uma porcentagem ao seu senhor. E então, eu queria falar um negócio que chama mão dupla, ou seja, tem indivíduo que é senhor de alguém, mas servo de outro. Como assim? Eu recebi a terra de um rei, então eu tenho que ser servo do rei. Mas como eu tenho a terra, eu vou escolher servos para trabalhar para mim. Bacana? Essa ideia aí que a gente precisava de entender para começar esse capítulo. Então, esse capítulo vai trabalhar essas questões, esses conceitos, e nós vamos então dividir depois na próxima aula com mais qualidade. Ok? Estrutura política do feudo, você precisa pensar.
para a próxima aula, dá uma olhadinha no capítulo, lá como é que é a estrutura política, como é que eles dividiam as terras, e assim a gente vai trabalhar no próximo encontro. Fique em casa, fique em paz. Nós estamos introduzindo o capítulo feudalismo, a Era Maior, né? A Idade Média começa